Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos subir o monte? Amém? Sermão do Monte, Mateus 6. Como eu falei domingo, eu queria continuar aí. Eu quero ler 2 versículos e você fica na liberdade de se assentar. Mateus 6, verso 17 e 18. Diz assim: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Eu quero pegar aqui uma parte do texto, a fim de não parecer aos outros. Você pode repetir isso comigo? A fim de não parecer aos outros. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por todos os teus feitos. Pai, pela tua maravilha. Pai, pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo. Pai, precisamos do teu Espírito Santo para entender a tua palavra. Pai, dependemos do teu Espírito Santo para que a mensagem caia no nosso coração. Pai, que a tua palavra que é viva, que a tua palavra que é eficaz, Pai, que a tua palavra que é poderosa venha produzir, ó Deus, em nós, Pai, transformação, graça, favor, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Pai, sobre a nossa família. Pai, é o que te pedimos, Pai, venha nos conduzir essa noite, ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Domingo eu falei, eu fiz uma introdução, eu fui pegando toda uma sequência das mensagens para que a gente pudesse fazer uma linha de raciocínio. E eu falei da importância da gente deixar cada texto ao seu contexto. E eu quero aqui, não vou voltar, mas eu queria aqui que nós olhássemos para esse cenário, para essa condição que nós temos. Eu não vou querer aprofundar no assunto jejum, sobre fazer o jejum, como fazer jejum. Eu não quero aqui investir muito tempo nessa condição. Mas eu quero te mostrar algo que Jesus aqui constrói com uma sequência da sua fala, ok? Então, aqui nós temos no verso 16 ao 18, Jesus vai falar sobre uma forma de fazer jejum, sobre como nós fazemos jejum, e como que nós devemos parecer aos outros, quando estamos buscando a Deus, quando nós relacionamos com Deus, ok? Então, quando eu estou vivendo, exercitando a minha fé, na minha caminhada cristã, eu preciso revelar a minha vida, a minha conduta, precisa ser algo que seja visível. Ou seja, o cristão, quando está buscando mais profundo, o melhor de Deus, não é que ele vai ser falso, não é isso. Mas nós, quando buscamos o mais profundo de Deus, precisa revelar uma satisfação, uma graça, algo que as pessoas olhem em nós e falam assim: olha, tem unção, tem graça, tem renovo. Então aqui Jesus está mostrando algo aqui de uma coisa de nós para o mundo, ok? Conseguiram caminhar aí? Agora depois ele vai dizer sobre outro tema, os tesouros no céu. Eu vou querer ler, mas eu quero te dar uma linha de raciocínio, para a hora que a gente começar a ler, você ter uma profundidade e entendimento. Jesus agora vai falar sobre não ajuntar tesouros nessa terra. Ele está falando de algo a respeito não mais de uma busca espiritual.
ele está mudando o discurso agora para uma condição terrena. Ou seja, o jejum está falando de eu buscar um crescimento, uma experiência, uma profundidade com Deus. Agora, quando ele está falando do dinheiro, uma condição de nós crescermos quanto finança, enquanto propriedade, enquanto posses. Então ele está falando, olha, cuidado com isso. Então tem uma forma que Jesus está preocupado com que nós nos revelamos a vida e uma forma como nós mostramos aos outros essa busca com Deus. E muitas das vezes nós mostramos mais empenho em alcançar dinheiro, em trabalhar, em vencer na vida, em fazer alguma coisa terrena, ao invés de buscar a Deus. Você vai na igreja hoje e fala, não, estou cansado. Tem que trabalhar, vou trabalhar, porque chega lá, faz a cara boa, porque o patrão está vendo. E assim a gente vai vivendo a nossa caminhada cristã. Então Jesus está aqui fazendo uma linha de raciocínio. E quando ele revela isso para nós, ele vai falar um terceiro tema a partir do 22. A luz do corpo. E ele vai falar de algo importante. Como que você vê a sua vida espiritual? Como que você se vê alcançando as coisas terrenas? E a forma que os seus olhos veem isso vai dizer muito de você. Vai dizer muito de você. E se os seus olhos forem bons, legal, muita coisa vai ser boa. Mas se os seus olhos forem maus, muita coisa vai dar errado. E aqui ele está mostrando aqui, basicamente a mensagem é pura. E eu poderia quase que encerrar com o quarto tópico. Ninguém pode servir a dois senhores. Quais são os dois senhores que ele vai falar? Ao dinheiro e a Deus. Está vendo que ele está o tempo todo, o Senhor Jesus está contrapondo duas situações? Deus e o dinheiro, vida espiritual e vida terrena, e a forma que nós vemos isso. Bora ler o texto agora? Vamos lá, verso 16, Mateus 6,16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Eu paro aqui. Está vendo como é que Jesus deixa claro essa forma, do jeito que as pessoas estão nos vendo, quando nós estamos buscando profundidade com Deus? Pastor, eu estou nem aí porque os outros pensam de mim. Essa não é a verdade bíblica. Porque se eu sou cristão, se eu pretendo ser entendido, visto como um cristão, ou pequeno Cristo, ou um agente de Cristo, ou um servo de Cristo, eu preciso mostrar algo como o Senhor me ensina, algo como o Senhor tem para mim e para você. E aqui quem está dizendo é o próprio Jesus. Ei, quando vocês estiverem jejuando, não seja hipócrita, não faça como os outros fazem, faça da maneira correta. Lave o seu rosto, unja a cabeça, se alegre no Senhor, levanta o seu semblante, mostre que você crê em Deus, que você espera em Deus as coisas, que você relaciona com Deus, que você tem uma vida com Deus. Porque na realidade nós estamos divulgando a nossa fé. Queridos, é algo muito parecido. Olha, eu estou vendendo o meu carro, a suspensão está ruim, o motor está ruim, os bancos, as molas estão tudo rebentado, esse carro está fazendo um barulho, você quer comprar?
Quem compra? Quem compra? Não é uma questão de engano, eu estou tentando te dar um cenário. Muitas das vezes, a igreja faz um desserviço para a sociedade, porque a gente julga, a gente acredita que aquilo que nós estamos vivendo é uma vida com Deus, sendo que a palavra do Senhor fala que o jugo do Senhor é pesado, não, suave e leve. Então, há algo errado numa forma de viver a vida espiritual. Pastor, mas Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas também ele falou, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É preciso ter bom ânimo. Como nós vivemos a nossa vida espiritual, vai dizer muito. Se você lembrar da oração do que eu falei domingo, Deus responde a nossa oração não pelaquilo que nós falamos, mas pelaquilo que nós somos por inteiro. Pelaquilo que nós demonstramos. Pelaquilo que as pessoas estão vendo de maneira real em nós. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça. A cabeça é muito importante. A cabeça é o nosso centro. Veja que depois nós vamos falar sobre olhos, que são lâmpada do corpo. Os olhos estão aonde? Na cabeça. Como nós nos postamos com o nosso semblante. Vou trazer a mensagem aqui para vocês, vou pregar para vocês essa noite. Ô, gente, é porque Deus nos ama. Deus tem uma vida nova para vocês, tá? Faz sentido para você? Você compra esse evangelho, quantos minutos você vai ficar sentado nessa cadeira? Você vai falar assim, aquele pastor está morrendo. E ele não acredita em nada que ele fala. Porque se Deus não está cuidando dele, não vai cuidar de mim. E nós sabemos interpretar as coisas muito bem. Você está andando na rua, vem uma cigana e fala, deixa eu ler sua mão. Você olha para ela e fala assim, sangue de Jesus, que pobreza é essa, que coisa ruim é essa, que fedida é essa. Embora tenha outros tipos de cigana aí também, né? Se você não consegue ler a sua vida, você vai ler a minha? Quantas vezes a gente já falou isso? Eu já falei isso várias vezes. Quem nós somos? O que as pessoas estão vendo? A Bíblia vai falar que diminua eu, que o Senhor cresça em mim. Não é que eu vou me revelar, mas aquilo que eu prego, eu vivo, aquilo que eu creio, traz resultado para mim. O Evangelho é prático. Por que há uma briga da ciência com a fé? O que é um dado científico? Um dado científico é algo que pode ser reproduzido. Dipirona tira dor de cabeça? Tira. Você está com dor de cabeça, toma uma dipirona, o que acontece com a dor de cabeça? Vai embora. Então, dado científico, você consegue reproduzir. Estou pegando a dipirona e a dor de cabeça como um exemplo. Mas um dado científico é aquilo que você consegue reproduzir. Quando você faz mais vezes, aquilo te traz um resultado igual ou muito parecido. Mas a fé é a mesma coisa. E a ciência não tem como contestar. Porque quando nós oramos, há resposta. E sempre que oramos, há resposta. A dificuldade é que não é às vezes a que nós queremos, mas a resposta de Deus nós temos. E quando uma pessoa matuta começa a relacionar com a palavra de Deus, a vida dela é transformada. E os estudiosos sabem disso. Mas como pode
a pessoa pegar um livro e ter uma vida transformada. A ciência sabe. Então nós precisamos olhar e entender que Jesus está deixando claro uma forma de nós sermos vistos, como que nós buscamos a vida espiritual, como que nós nos projetamos a uma vida espiritual e como o mundo enxerga isso e como que nós empenhamos em conquistar as coisas do mundo. É uma balança. Como que você busca mais de Deus e como que você busca as coisas do mundo? Qual pesa mais? Qual você se dedica mais? Jesus está colocando isso aqui e os assuntos vêm na sequência. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Porque quando nós revelamos algo que não vem de Deus, ai, que vida espiritual, que pessoa de vida espiritual, o que Deus está falando? Você já recebeu do homem a recompensa. O homem está falando, ó, que vida, hein? Que coisa, a pessoa está ali sofrendo. Ah, eu vou subir a escadaria de joelho, eu estou, como se diz, mostrando para todo mundo que eu estou exercitando uma vida espiritual, um momento com Deus. Ah, eu vou pegar aquelas cordinhas, você já deve ter visto aquelas pessoas que chicoteiam as costas. Não, aquela pessoa está ali se purificando, está fazendo um processo. E isso não é a vontade de Deus. Falei domingo, quando nós oramos, entre para o seu quarto em secreto, que o Deus que vê em secreto lhe responderá, porque eu quero a resposta de Deus e não do homem. Nós precisamos da resposta do Senhor. Amém? O segundo ponto é o tesouros no céu, verso 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e os ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui a gente precisa vincular, e é interessante, o coração é o cerne nosso, de vida. A nossa vida se dá pelo batido do nosso coração. Se o nosso coração para, morremos. Você há de convir comigo que a Bíblia não foi escrita em português. Eu não examinei o texto, mas muitas das vezes, quando a Bíblia fala de mente e coração, a maioria das palavras que estão no original está falando de um cerne, de um centro de vida. Então, onde estiver a sua prioridade, a essência da sua vida, onde estiver as coisas que você valoriza, né, ali também estará a sua vida. Você vai depositar a sua vida naquilo que você constrói, aquilo que você conquista, ou você vai depositar a sua estrutura numa caminhada com Deus? Como que você constrói a sua vida, como se dá a sua vida, o que é mais importante para você? Crescer numa experiência com Deus, ter mais intimidade com Deus ou alcançar sucesso financeiro? Queridos, não é problema trabalhar, não é problema ganhar dinheiro, não é problema ser próspero. Mas quais são as nossas prioridades? Que o problema, e o texto aqui é bem claro no final do verso 21. Onde estiver aquilo que você mais valoriza,
estará também a sua vida. Tem muitas pessoas que Jesus não pode voltar hoje, porque ela não casou, porque ela não construiu, porque ela não edificou, porque ela formou, mas ainda não exerce a sua profissão, ela ainda não realizou o seu sonho. E tudo que nós queremos se torna mais importante do que essa vida com Deus. Nós precisamos aprender a viver, a relacionar com Deus, a entender a importância. Jejuar é importante, ter propósito com Deus é importante. Falei domingo que normalmente uma vida de aprendizado, de oração, você faz jejum. Dificilmente uma pessoa que não tem hábito de jejuar, de orar, vai fazer jejum. Dificilmente. Mas aqui eu quero mostrar para você como nós revelamos ao mundo. Por que muitas pessoas falam assim, eu detesto crente, eu detesto religião? Por quê? Porque as pessoas falam muita coisa e não vivem nada. Estão preocupadas em fazer discursos e são verdadeiros hipócritas, mostrando um monte de coisa que na realidade elas não se dão conta de se sustentar naquilo que falam. Então Jesus está falando assim, ei, olha aqui, para de querer ser hipócrita. Tenha uma vida condizente com aquilo que eu quero para você. Aprenda a valorizar o meu relacionamento, aprenda a construir um relacionamento comigo. Não preocupe com essa questão de recurso financeiro, não preocupe em juntar dinheiro aí não. Não preocupa. Agora aqui tem uma parte que é a que eu mais gosto. Verso 22. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem bons. Se é uma condicional. Depende de cada um aqui. Cada um aqui vai interpretar esse si. Se esse pastor for verdadeiro, ele está falando a verdade. Se esse pastor realmente é o homem de Deus, eu vou receber essa palavra. É uma condicional do seu coração. Se tudo isso é verdade, isso vai mudar a minha vida. Mas lá dentro fica, e se não for? Por isso que na minha oração, antes da mensagem, eu falei, Senhor, traga o Senhor a tua palavra no coração. Porque se não for pelo Espírito Santo, ela não vai conseguir entrar, ela não vai conseguir frutificar, ela não vai conseguir gerar vida e transformação. Porque nós seres humanos, não conseguimos mudar a vida de ninguém. Mas é a palavra plantada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos olhar como estão os nossos olhos. Eu recebo a palavra, eu olho para essa mensagem e falo assim, faz sentido. Faz sentido. Como que nós estamos olhando para a vida? Ei, como que você olha a religião? Como que você olha as pessoas que andam com Bíblia debaixo do braço? Eu detesto ver Bíblia em painel de carro, irmão. A não ser que é aquela Bíblia bonitinha que você está vendo que ela está ali, o cara saiu da igreja. Mas que a Bíblia está toda sem capa, está ali, que ela está ali batendo para tudo quanto é lado. A pessoa nunca nem lê, sabe nem o que é aquilo que está fazendo ali. É quase uma muleta. Eu comprei o carro, veio estranho, eu não sei o que é isso não, mas tá, eu deixei. Bíblia é para ler. As pessoas tentam mostrar uma coisa, e a proposta do Evangelho, de uma vida com Deus, não tem nada a ver com isso. E nós precisamos ser verdadeiros como nós estamos olhando cada coisa.
Ah, pastor, a igreja está tudo aí uma porcaria, é um monte de pastor safado, é um monte de padre não sei o quê, tá bom, beleza. Mas nunca é todos. Quando o servo de Deus, Elias ou Eliseu, agora me foge, estava numa profunda depressão, e ele fala, quem? Elias, Senhor, só eu fiquei, só tem eu aqui agora de crente, só tem eu agora de super poderoso aqui, mas não estou dando conta de mim mais. Em outras palavras, Deus fala assim com ele assim, Elias, deixa de ser ridículo, tem 5.000 que não se dobraram a Baal, para. O Senhor tem compromisso com a igreja, e não é com esse prédio não, gente. O Senhor tem compromisso com a palavra dEle. O Senhor zela pela noiva do Cordeiro. Como nós vemos, o que nós estamos vendo, o que nós sabemos de uma vida com Deus. Como nós olhamos para isso e relacionamos com isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Irmãos, nós cristãos precisamos olhar para as nossas mãos. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa as minhas mãos. Senhor, que aquilo que eu fizer, que aquilo que eu tocar, seja abençoado. Como nós olhamos para uma enfermidade, queridos, eu já contei aqui quantas experiências eu já tive. Tanta coisa, tanta tribulação, começava assim, uns monte de caroço, 3 caroços, meu Deus, o que é isso aqui? Aí não sei o que, Janequine com câncer de não sei o que, com mioma, não sei o que, um monte de gente. Eu falei, Senhor, tira isso de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor. Como que nós olhamos as coisas? Eu estou com um bicho de pé, acho que eu vou morrer. Vai morrer mesmo. Porque a forma que você vê, tal como você enxerga no seu coração, assim será a sua alma. Essas pessoas que estão aqui são uma bênção na minha vida. Essa igreja é uma bênção na minha vida. Esse ministério é uma bênção. A palavra é pregada, ela é verdade. Como nós precisamos saber olhar para as coisas. Mas o texto aqui, ele vai trazer 3 si. Porque a questão não está na palavra em si, mas em como você olha essa palavra, como você relaciona com ela. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas o inverso é verdadeiro. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Meu serviço é uma porcaria, minha esposa não presta, meu filho só Jesus, eu não dou conta mais dessa vida. Trevas. Não há conserto para mais nada. Você está decretando a sua morte, densas trevas. Eu não estou falando de positivismo, eu não estou falando de autoafirmação. Eu estou falando de uma vida que se aprofunda com Deus, uma vida que escolhe mais a Deus do que ao mundo. Porque todo o texto está conectado. Quando eu busco experiência com Deus, quando eu me aprofundo com Deus, eu olho o recurso financeiro de forma diferente. Porque eu vou priorizar a Deus. E eu olho para isso porque os meus olhos são bons.
Porque se eu olhar mais para o tesouro, se eu olhar mais para o recurso, do que para quem dá o recurso à provisão, eu vou viver em densas trevas. Queridos, isso aqui está tão óbvio no texto, que quando Jesus está terminando essas falas, ele vai falar assim: olha, vocês entenderam? Ninguém pode servir a dois senhores, que entra o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e odiar a outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus e mamon. Dinheiro é bênção quando ele é administrado como recurso e não como um Deus na nossa vida. A nossa prioridade está onde? Quanto corremos ao longo do dia, quanto vendemos a nossa hora para ganharmos dinheiro e quanto tempo nós dedicamos a Deus. Como que nós conseguimos nos construir com Deus? A palavra está na nossa mão, ela está no celular, a gente tem tempo disponível para a rede social. Se perguntarmos aqui, quantas pessoas hoje acessaram o Instagram, o Facebook? Quantas pessoas acessaram a internet hoje? Eu vou mudar a pergunta. Quem aqui não acessou a internet hoje? Tiver coragem de responder aí. Você é raridade, irmão. Você é um caso à parte. Você é um caso à parte. Louvado seja Deus na sua vida. Tem isso. Tem isso. Queridos, a gente teve tempo para isso. Teve uma vez que apareceu no meu celular, eu não tive tempo para procurar isso, não vou gastar, mas apareceu no meu celular quanto tempo eu fiquei no Facebook e quanto tempo eu fiquei no Instagram. Falei, que apareceu essa maldição aqui, gente. Apareceu lá, não sei como que eu entrei lá, o tempo de que eu fiquei, disponibilizei para aquilo, falei, credo, sangue de Jesus, porque vai somando tiquinho. Chegou a mensagem aqui, um negocinho que fulano marcou aqui tal coisa. Você vai lá, entrou e viu. Aí você ficou ali 2 minutos. 2 minutos dá para ler um bocado de versículo. 5 minutos dá para ler muita coisa na Bíblia. Meu Deus. Meu Deus. Como que nós estamos olhando a vida? Como que nós olhávamos para a vida e como que nós entendemos com essa mensagem que nós precisamos olhar para a vida? Quando você olha o Evangelho, para que você vai preocupar com o que beber, com o que vestir? Porque o Senhor dá aos seus, o Senhor veste os lírios dos campos, o Senhor dá aos passarinhos que não plantam, não vai cuidar de nós? Nós sabemos disso, mas nós deixamos de aproximar de Deus, de relacionar com Deus, negligenciamos uma vida com Deus. E essa sequência do estudo, o que Jesus está valorizando é a forma como que nós nos achegamos a Ele e mostramos isso ao mundo. E o que nós mostramos? Porque aquilo que vemos é muito importante. Quando as pessoas olham para você e falam assim, aqui é uma pessoa, servo de Deus. Aquilo alimenta a vida dela e vira um referencial. Espera aí, se a Renata consegue ser essa serva, eu também posso. Eu quero caminhar com ela e aprender mais dela. Como a gente pode mudar a nossa vida? Aproximando de Deus. Por que o fardo, muitas das vezes que nós caminhamos, não é suave e leve?
Porque nós priorizamos muito mais as coisas da vida do que do céu. Quem me acompanha há muito tempo sabe o valor que eu dou na cruz. E como a cruz nos ensina. Se eu for pegar uma trena e medir daqui, ali e daqui, ali, qual que é maior? Eu tenho que buscar menos as coisas dessa vida e buscar mais as coisas de Deus. Como nós precisamos buscar mais de Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, aqui está a tua palavra. Pai, a palavra do Senhor, ela é simples. Pai, nós estamos aqui ao pé do monte e ouvimos hoje a tua palavra. Pai, a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Pai, a tua palavra, ela é remédio. Pai, nos ajude a viver mais no Senhor, a depender mais do Senhor, a relacionar mais com o Senhor. Pai, que nós possamos caminhar diante do Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, caminhar, ó Deus, na tua presença. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Pai, que haja transformação. Pai, que haja graça. Pai, que a misericórdia do Senhor nos alcance. Pai, que o tempo perdido de outrora, ó Pai, seja esquecido e que nós possamos entender, como Zé Maria que falou, Pai, um dia na tua presença vale mais, vale muito mais do que 1000 outros, ó Pai, fora da tua presença. Pai, nós queremos aprender mais do Senhor. Pai, o Senhor é Deus de amor. Pai, não é porque o mundo mostra coisas contrárias, não é porque o mundo é atrativo, não é porque as pessoas falam tantas coisas da fé, da caminhada com o Senhor, que nós vamos perder, Pai, o nosso amor com o Senhor, a nossa esperança no Senhor. Pai, nós dependemos de Ti. Pai, nós não dependemos de estrutura espiritual. Pai, nós não dependemos de homens. Pai, nós queremos depender mais e mais do Senhor. Pai, nós queremos aprender mais e mais da Tua palavra. Pai, nós precisamos é do Senhor. Pai, a Tua igreja precisa de Ti. Pai, nós somos a noiva e o Senhor é o noivo. Pai, que nós possamos ser encontrados de vestes brancas. Pai, com unção na cabeça. Oh, Pai, com unção na cabeça. Pai, que as pessoas possam olhar para a igreja e ver, ó Deus, os nossos semblantes. Pai, nós corremos e até cansamos. Oh, Pai, mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder. Pai, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é verdade. Oh, Pai, nós tomamos posse da Tua palavra. Oh, Pai, a Tua palavra foi anunciada aqui, ó Deus, hoje. Pai, nós queremos nos agarrar a ela. Pai, nós nos agarramos ao Senhor, porque o Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo vivo que desceu do céu. Oh, Pai, nós nos alegramos, porque o Senhor sempre cuida de nós. Pai, que seja a Tua mão, Pai, que seja o Senhor sobre nós. Pai, nos livra de tropeçar. Pai, que tudo aquilo que tem impedido os nossos olhos de enxergar corretamente, Pai, que toda a trave do nosso olho caia por terra. Pai, que o Senhor Deus venha sobre as nossas vidas. Pai, a Tua palavra fala que aquele que precisa de colírio, peça que o Senhor dá, porque o Senhor limpa os nossos olhos. Pai, o Senhor é quem limpa as nossas vistas, é o Senhor é quem nos faz enxergar. Pai, seja o Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, a trazer direção, a trazer restauração. Ó Pai, o mundo mostra tantas coisas, mas nós não vamos tirar os olhos do
do Senhor. Pai, nós não vamos perder a tua presença. Pai, nós não vamos perder a essência de seguir, ó Deus, caminhando no Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, seja a tua mão, Pai, seja a tua graça, Pai, seja o favor do Senhor sobre cada vida aqui presente. Pai, eu profetizo restauração. Pai, eu profetizo graça. Pai, eu profetizo unção. Pai, vida transformada. Pai, vida transformada. Hoje, sempre e eternamente. Pai, a tua palavra fala que aquele que tem os olhos maus vive em densas trevas e se consome nessas trevas. Mas aquele, ó Deus, que tem os olhos renovados no Senhor, a luz, a esperança, a graça, a salvação. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor verdadeiramente é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Em nome de Jesus.